a questão dos ETs, né? Por incrível que pareça, não é só em Hollywood que tem ET ou que as pessoas pensam em ET. Hoje em dia, ou sei lá, na Chapada Diamantina também, muita gente vê ET. Em geral, depois de beber 12 garrafas de cerveja, fica... Olha as luzes, eu estou vendo as luzes, né? Dá para ver tudo, né? Então, os cientistas também estão muito interessados. As pessoas acham, pô, cientista é um saco mesmo, né? Esses caras não acreditam em nada, né? Não acreditam em alma, fantasma, ET. Não é que a gente não queira acreditar. Eu adoraria, o Carl Sagan, né, um outro que dedicou a vida inteira dele a justamente essa questão da vida extraterrestre. Ele adoraria ter conversado com o ET, entendeu? Mas é que realmente não aconteceu, entendeu? Não existe absolutamente nenhuma prova concreta de que nós fomos visitados por seres inteligentes extraterrestres, tá? Teve um livro aí de um cara chamado Eram os Deuses Astronautas, que talvez as pessoas da minha idade se lembrem. Esse cara está na prisão agora por fraude, o Eric von Däniken, porque ele inventou, distorceu que as imagens nos templos dos Incas e nas pirâmides egípcias como que os seres humanos podem construir pirâmides há tanto tempo atrás, alguma tecnologia avançada deve ter ajudado eles, e na verdade não precisa de nada disso. Tá? Teve um cientista, até teve um documentário da BBC mostrando como você constrói uma pirâmide do Egito com a tecnologia dos egípcios. Demora. 200 mil escravos. É muita gente, mas não é impossível, é possível. Os seres humanos, a gente tem mania de achar que as pessoas no passado eram burras, que nós é que somos inteligentes. Quanto mais para trás no tempo, né, mais burros eles eram. E não é nada disso, eles eram tão inteligentes, tão criativos quanto nós somos. Né? O contexto é que era diferente, o contexto histórico era diferente, as ferramentas que eles tinham eram diferentes, mas a criatividade deles era enorme, entendeu? Então a gente não pode desmerecer os nossos antepassados assim. Então uma história engraçada, voltando na questão da internet, né? Ali no lado direito ali da tela, o que é aquilo ali? Aquilo ali, se você for no Yahoo, sei lá, e procurar no Google, procurar autópsia de ET, ok? Você vai bater num filme, um vídeo. Opa, filmaram é porque é verdade, entendeu? É um documentário, né? Todo mundo documentário é verdade, né? Não é verdade. Documentário não precisa ser verdade, né? A gente pode até falar depois sobre um que eu tenho assim, estou preocupadíssimo com isso, porque todo mundo adora esse filme e o filme é um desastre. Qual é o documentário que eu estou falando? Esse aí, tá? Quem somos nós? Agora parece que tem o número 2 também. Depois a gente fala só. Alguém me pergunta aí, mas por quê? Entendeu? Mas voltando aqui aos ETs. Essa biópsia aí é o seguinte. A história é 1947, 2 anos depois do final da Segunda Guerra, os russos estavam explodindo as bombas atômicas deles, a Guerra Fria estava começando. Tá? 1947, segundo a história, no deserto do Novo México, lá em Roswell, uma espaçonave é abatida por um caça americano, tá? A espaçonave cai e eles pegam o ET, e aí essa imagem daí é dos médicos americanos fazendo a autópsia no ET, que caiu em 1947. Tá? Agora, para pensar um pouco sobre o que isso significa. Tá? Olha o nosso sistema solar. Tá? Nosso sistema solar, tirou o coitadinho do Plutão lá, mas nós temos Mercúrio, Vênus, a temperatura na superfície de Vênus, 450 graus. Esse é o aquecimento global mesmo, sem civilização, tá? E tem um efeito assim absolutamente terrível. E também é cheio de enxofre, entendeu? Então, Vênus, que é a deusa da beleza, né, aquela estrela d'alva, é um inferno em temperatura e cheiro, né? Cheira igual ao inferno. Então não tem nada de estrela d'alva, mas de longe no céu é aquela coisa bonita, poética e tal, tá perto do sol, né? A deusa da beleza. Você vê como a gente se ilude, né? Mas é uma ilusão bonita, lírica. Essa vale, entendeu? Essa vale. Poesia vale. Né? O que não vale é desinformação. Né? Bom, Marte, se tiver alguma vida lá, é muito primitiva. Né? Tipo bactéria, unicelular. Se tiver. Né? Os outros planetas, provavelmente não tem. Tá? Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, não tem nem superfície. Eles são planetas gasosos. Você não pode pisar na superfície de Júpiter, você afunda. Porque ele é um gás, é uma bola de gás assim, condensado. Só no centro de Júpiter
dos planetas maiores é que você então começa a ter uma densidade maior, ele fica mais duro e tal. Tá? Nas luas, talvez, tem uma lua aí de Júpiter chamada Europa, que parece que tem um oceano submerso embaixo de uma calota de gelo de 2 km de espessura. Tá? Coisa muito louca, né? Você imagina uma lua em Júpiter, a temperatura fora é de menos 200 graus. Menos 200 graus. Então você tem o planeta inteiro, uma calota de gelo, mas abaixo dessa calota de gelo você tem um mar. Tá? Como é que os caras sabem disso? Né? Ninguém foi lá com uma broca, fez um buraco, mas essa missão está planejada. Né? Vai ter uma sonda que vai com uma broca fazer um buraco na Europa, na lua de Júpiter, para exatamente examinar essa, porque água e vida são amiguinhos. Né? Então, sempre que você quer procurar por vida, pelo menos a vida que a gente conhece, você procura por água. Água salgada, então, é uma maravilha. Né? Por que tem água num planeta tão gelado? Porque ele está tão perto de Júpiter que a gravidade de Júpiter deforma esse planeta como se fosse assim uma bola de massa, entendeu? E esse atrito aquece o interior do planeta e faz com que essa água fique, então, líquida. Tá? Como é que a gente sabe disso? Porque você pode medir o período orbital do planeta, você pode medir o campo magnético do planeta, você pode medir a densidade do planeta, a massa do planeta, e tudo casa para que isso seja, então, um planeta feito de água, que é uma coisa assim incrível, uma caixa d'água espacial, essencialmente. Mas fora ela, não tem. Então, o nosso sistema solar, nós somos únicos, extremamente preciosos. Essa história, eu garanto para vocês que não é só nossa. A vida é muito rara. Tá? A vida inteligente, então, nem se fala. Tá? Se tem aqui, discutível, acho que tem, né? Nós estamos aqui falando sobre isso. Alguma inteligência a gente tem, né? Mas ela é muito rara. Okay? Mas vamos supor, a nossa galáxia, eu não falei nada sobre o universo, galáxia, estava falando um pouquinho. O Sol é uma estrela bastante comum, tá? E a gente mora numa galáxia chamada Via Láctea. Todo mundo sabe disso. A Via Láctea tem mais ou menos 300 bilhões de estrelas. 300 bilhões de estrelas, tá? É a população inteira dos... Não, que isso. 300 bilhões de estrelas são qual é a população do mundo? 6 bilhões. Então são 50 vezes mais do que a população do mundo, tá? É uma estrela. Cada estrela, a gente agora sabe disso, vocês estiveram aqui na palestra do Augusto, da Minelli, no dia 23, a maioria das estrelas tem planetas girando em torno delas. Que é uma coisa que a gente há 10 anos não sabia. Isso é uma novidade. A gente achava, né? Porque por que o Sol tem que ser tão especial assim? O Sol não é. Então, as estrelas têm planetas. Então, isso significa que na Via Láctea tem trilhões e trilhões de planetas. E luas, né? A gente tem 8 planetas do Sistema Solar, tem mais de 60 luas no planeta solar. Então, não é só em planeta, tem lua também que pode ter vida. Ou seja, na Via Láctea, a gente tem potencialmente uns 100 trilhões de planetoides, planetas, luas, girando em torno de estrelas. O que é 100 trilhões? 100 trilhões é o número de grãos de areia na praia de Copacabana. Tá? 4 quilômetros de extensão, 50 quilômetros, mais ou menos. Tá? Então você pega um punhado de areia, assim, quando você for à praia, você imagina que cada um desses grãozinhos é um planeta que está aí na nossa galáxia. Tá? Então tem planeta e lua beça. Okay? O problema, então você fala, poxa, com tanto planeta, né, é mole ter vida. Mais ou menos, né? Por quê? Porque para você ter vida, pelo menos a vida que a gente conheça, você tem que estar não muito perto nem muito longe da estrela, porque você quer ter água líquida, você tem que ter a composição química com carbono, tá? Nenhum outro elemento químico pode gerar as ligações químicas que geram as moléculas orgânicas aí das quais nós todos somos feitos. Silício pode, mas não funciona tão bem, então o carbono é que é responsável por isso tudo. E, fora isso, na questão das visitas, né, são as distâncias. Tá? A estrela mais próxima da gente está a 4 anos-luz e meio daqui. Então, significa que se você viajar à velocidade da luz, vai demorar 4 anos e meio para você chegar nessa estrela, Alfa Centauri. Tá? O que é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. O que é 300 mil quilômetros por segundo? Você pisca o olho, a luz dá 7 voltas e meia em torno da Terra. Tá? Então imagina quantas piscadas de olho você vai ter que dar para viajar 4 anos e meio, entendeu? E esse negócio está indo
para chegar lá. Ou seja, com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, se a gente fosse, vamos fazer uma expedição interestelar, tá? Para Alpha Centauri. A gente ia ter que inventar um jeito de congelar os seres humanos, né? Que não dá certo, porque infelizmente a água quando congela expande. Então quando você congela um ser humano, as células, a gente é 65% de água, né? Elas explodem. Então você destrói completamente. Não dá para ressuscitar um ser humano congelado, vai embora, tá? Tem 1000 macetes de criogenia e tal, que são uma enrolação tremenda. Lá em San Diego tem um instituto que você pode ir e ser congelado e tal, pagando uma nota, entendeu? Para se um dia descobrirem a cura dessa doença, você ser descongelado e descobrirem como te descongelar com vida também, né? Isso ali está na linha, assim, fonte número 3, que você não consegue ver nem com, entendeu? Mas os caras fazem, porque a gente quer viver, né? Essa aqui é a questão. Então, essa civilização inteligente que, vamos dizer, vamos só assim, está 20 anos-luz daqui, pertíssimo, 20 anos-luz. Quando a gente olha para o céu, não aqui, bom, aqui, se sair para o campo, até talvez dê umas fazendas e tal, a gente vê mais ou menos 3.000 estrelas, a olho nu. Tá? 3.000 estrelas, 100 trilhões, 300 bilhões, não é nada. Essa é a nossa região aqui, a nossa casa, a nossa vizinhança cósmica. Essas estrelas estão a 20, 15, 50, 100 anos-luz de distância. Tá? Então, para você ir de lá até a luz que sai dessas estrelas está viajando esse tempo todo para chegar até aqui. Por exemplo, o Sol. O Sol está a 8 minutos-luz de distância da Terra. O que significa isso? Significa que a luz do Sol demora 8 minutos para chegar até aqui. Então, se o Sol explodir agora, a gente só vai saber daqui a 8 minutos. Então, não vai adiantar nada, porque quando o Sol explodir, a gente vai junto com ele. Isso vai acontecer daqui a 5 bilhões de anos. Tá? Então, imagina que essa civilização inteligente desenvolveu a tecnologia fenomenal de viajar essas distâncias em tempo hábil e chegar até aqui à Terra. Por que eles vieram aqui, eu não sei, mas vieram aqui, né? Chegaram aqui e são destruídos por um caça americano de 1947. Mole, os caras são, é óbvio que eles não entendem nada de seleção natural e a briga dos mais fortes e mais fracos. A vida lá tem que ter seguido essas regras, porque a vida só funciona assim, é seleção natural. Mas, obviamente, essa raça aí se esqueceu que podem ter pessoas maléficas em outros lugares do universo, feito aqui, né, que podem destruir a espaçonave deles. Vocês sabem quantas pessoas nos Estados Unidos, no Brasil eu não sei, mas eu duvido que seja menor o número, que acham que foram sequestradas por ETs? Mais de 100 mil. O número de pessoas que acreditam que existam ETs é tipo 70% da população. Das que viram, entre aspas, né? ETs é tipo 40%, mas as que foram sequestradas, ou seja, tiveram contato imediato de terceiro grau. Né? E como é que é a coisa? Estão dormindo, aí vem uma luz, aí eles levitam, aí eles vão parar na espaçonave dos ETs, e aonde que eles vão parar? Exatamente na mesma situação daquele coitado ali, ou coitada no caso, aparentemente, né? Mas inverso, quer dizer, é o ser humano que está na mesa de operações, né, cercado de médicos ETs por todos os lados. Né? Agora, se esses relatos fossem concretos, você pensa, todos eles falam que os ETs estão interessados no nosso aparelho reprodutor sexual. Entendeu? Estão interessados em saber como é que a gente faz gente. Né? Então, 100 mil pessoas foram sequestradas, 100 mil pessoas foram sujeitas, né, a essas experiências, e os ETs que desenvolveram essa tecnologia, capaz de viajar 30 anos-luz, chegaram até aqui e ainda não entenderam, depois 100 mil vezes, como é que a gente funciona. Entendeu? É assim, absurdo, né? Mas, então quando você começa a refletir um pouquinho sobre essas coisas, você começa a entender que a história não é bem assim, entendeu? É muito mais complicado. E agora, esse é o ano, 1957, foi quando o Sputnik, né, foi lançado. Sputnik em russo quer dizer companheiro de viagem. Então são 50 anos de corrida espacial. Né? E a corrida espacial mudou muito a nossa vida também. Né? Nós chegamos na Lua. Tem gente que acha que a gente nunca foi à Lua, que é truque de Hollywood. Eu tinha uma cozinheira chamada Li China, que achava que era truque de Hollywood, que a gente nunca foi lá, não sei o quê. Tem muita gente, eu recebo cartas às vezes de leitores da Folha que falam isso, que a bandeira tem a sombra ao contrário, entendeu?
E imagina se essas imagens todas aí que vocês estão vendo, por exemplo, isso daí é uma imagem de Júpiter, se isso daí foi feito em Hollywood, se a NASA ou o governo americano ia se dar o trabalho de fazer isso. Agora não é mais o governo só americano, né? Porque não só a Rússia, mas o Japão e a China também. Né? E a Índia está planejando uma missão lunar. Então acabou essa história que é coisa de americano. Não é, espaço não é mais coisa de americano, entendeu? É do mundo inteiro. Né? Bom. Ok. Fala mais um pouquinho sobre outras questões importantes. Falamos de poluição, falamos de genética, falamos de ET. Fala um pouco sobre a visão cósmica moderna. Né? Se você para pensar como nós hoje vemos o mundo, a nossa visão de mundo, o que a gente chama da nossa cosmologia, é completamente diferente da cosmologia de uma pessoa do século XVI, do século XVIII e até mesmo do início do século XX. Tá? No século XVI, 1500, quando o Cabral chegou aqui, 1500, como é que era o universo para o Cabral? Tá? E para a moçada? Né? Era um universo que tinha a Terra no centro, imóvel. A Terra era o centro de tudo para o Cabral, entendeu? E para o Colombo, e para todo mundo. Né? Aí, em 1543, o Copérnico publicou um livro que muito pouca gente leu, e que ele tira a Terra do centro e coloca o Sol. O Sol passa a ser o centro. Isso daí causou uma crise existencial profunda nas pessoas. Tá? Porque você destrói a ordem cósmica. Tudo fazia sentido. A igreja tinha abraçado essa visão da Terra ser o centro. A Terra era o centro. Em volta da Terra tinha corrupção, decadência. Tudo que mudava, se transformava, era aqui perto da Terra. Mas a Lua, os astros, os céus eram perfeitos, feitos de uma quinta essência chamada éter. Né? A quinta essência é o éter, daí que é uma substância eterna, daí que vem eterno, éter, que não se transforma. Né? E lá fora, nesse universo cebola, né, que você tem a Terra no centro, tal, os planetas, tinha as estrelas, e em volta das estrelas, Deus, a esfera de Deus. Então, Deus ficava lá longe, né? E a gente tinha então que ascender aos céus para atingir esse estado de graça. E no centro, no coração desse universo medieval, que aliás é retratado de uma forma muito clara na Divina Comédia, do Dante, que eu conversei logo no início, nesse universo medieval, o centro do cosmos, o centro de tudo, o centro da Terra, quem que morava lá? O diabo. Então o inferno era o centro da Terra. Então, e estava muito mais perto da gente do que Deus lá longe. Então era muito mais fácil você cair em tentação, né, do que você subir e ascender em graça para os céus e tal. Existia uma ordem, entendeu? Um verticalismo muito claro, as pessoas se guiavam por isso, fazia parte. De repente, quando o Sol vira o centro, a Terra vira só um planeta, ninguém sabia mais onde estava, o que fazer. A igreja, obviamente, se sente ameaçada, essa é uma história longa que não dá tempo de contar aqui. Mas o que vai acontecendo é que uma mudança de visão cósmica muda a maneira das pessoas de pensar sobre o mundo, né? Mas o Sol vai embora, mas pelo menos o Sol era o centro, a Terra estava ali, era um planeta, só tinha o nosso sistema solar. Aí no século XIX, com os telescópios avançando, você viu que não é nada disso. Né? Existem várias nebulosas espalhadas pelo universo, e tal, feito essas que vocês estão vendo aí, tá? Mas elas faziam parte só da nossa galáxia. Se falava da nossa galáxia. A Via Láctea era a única galáxia que existia até 1924. Se achava que só existia uma galáxia no universo. Pô, 1924 não é tanto tempo assim, né? Só existia uma galáxia no universo. Aí, em 1924, um cientista americano, Edwin Hubble, descobriu que não é nada disso, que existem bilhões, centenas de bilhões de galáxias por aí. Aí, depois, em 1929, ele descobre que não só existem essas galáxias todas, mas elas estão se afastando umas das outras. Então, o universo deixa de ser uma coisa estática para ser uma coisa dinâmica, sempre em transformação, crescendo, crescendo, crescendo. As distâncias vão ficando maiores, a nossa galáxia vai se isolando das outras, então a gente fica cada vez mais sós, né, nesse mundo. As estrelas, se descobriu que elas nascem, vivem e morrem. Tá? Então, ali do lado esquerdo é uma nuvem onde tem estrelas nascendo. Tá? As estrelas ali estão nascendo. Do lado direito é uma estrela que morreu. Quando uma estrela morre, ela explode. Tá? Uma estrela essencialmente é feita de hidrogênio, que é o elemento químico mais comum que existe no universo. Tá? 74% de toda a matéria do universo é hidrogênio. 75%. 24% é hélio, que é o próximo elemento. Lembra da tabela periódica? Hidrogênio, 1 próton, hélio, 2 prótons. 24% é o hélio.
O último 1% é que é carbono, nitrogênio, oxigênio. Então a nossa matéria aqui, que é importante, né? Para um astrofísico, o universo é essencialmente hidrogênio e hélio. O resto é detalhe. Mas a estrela, ela é a grande alquimista cósmica. Todo mundo aqui deve ter se perguntado um dia, espero, de onde que vem a matéria que faz tudo? Que, aliás, é o tema da nova série do Fantástico. De onde vem a matéria que faz tudo? O carbono, o ouro, a prata que a gente usa nas joias. Todos esses elementos químicos são forjados nas estrelas. Tá? As estrelas são os grandes alquimistas. Elas conseguem, de verdade, transformar os elementos químicos dos mais simples até o urânio, o plutônio, os mais complicados. Quando que isso acontece? Quando elas explodem. Estão vendo as cores diferentes ali em volta da estrela? Cada corzinha daquelas é um elemento químico diferente. Quando uma estrela explode, ela espalha esses elementos químicos pelo espaço. E eles vão sendo assim, feitos umas sementes, vão se espalhando pelo espaço. Se tiver uma outra nebulosa de hidrogênio no caminho deles, eles vão então semear essa nebulosa de hidrogênio com carbono, nitrogênio, oxigênio. Foi isso que aconteceu há 5 bilhões de anos, quando o Sol e o Sistema Solar apareceu. Há 5 bilhões de anos explodiu uma estrela perto da nebulosa, de uma nebulosa que virou o Sol, e os elementos químicos dos quais nós somos feitos, todo carbono, ferro, etc., tudo isso veio dessa estrela que morreu. Então, quando se fala poeira das estrelas, né, é porque não é só uma imagem que é poeticamente muito bela, mas ela é real, ela é a nossa ciência moderna. Então, a gente descobriu hoje que nós somos não só integrantes do universo em expansão, um universo dinâmico, mas que nós somos feitos da mesma matéria que as estrelas são feitas. Então, para mim, isso dá um senso de unidade cósmica muito grande. Né? Nós não somos tão diferentes assim, essencialmente, do resto do universo. Nós somos realmente parte desse universo. Né? Fora isso, quando a gente casa essa discussão de que nós somos parte do universo com o fato de que nós descobrimos como é rara a vida é tão rara, né? Nós temos que desenvolver uma nova maneira de se pensar sobre o mundo. Nós, moralmente, nós somos tribais, entendeu? Somos tribais. Nós pensamos essencialmente do mesmo jeito que os homens das cavernas. O que é meu, o que é teu, e se o teu é melhor que o meu, eu vou pegar porque eu quero para mim, entendeu? E se você não me der, eu vou bater em você ou vou matar você. Né? Eu vim de Porto Alegre ontem e você anda nas ruas e você sente aquela tensão entre o pessoal do Grêmio e do Internacional, entendeu? É uma coisa de tribo, Né? Eu, quando cresci no Rio, eu era fluminense doente, então Fla-Flu, cara, era um risco de vida ali que a gente passava, entendeu? Porque a gente é tribo mesmo. Infelizmente, ou felizmente, a ciência moderna está mostrando que essa mentalidade tribal vai acabar com a gente. Entendeu? A gente tem que desenvolver uma ética que eu chamaria de uma ética cósmica, uma maneira de pensar sobre o mundo que não é só nossa. Nós temos o privilégio de vivermos numa bolha que dá razão à vida, entendeu? Que permite que a vida exista. Então a gente tem a responsabilidade de preservar esse nosso espaço e, como a vida é tão rara assim, a vida é tão maravilhosa, a diversidade da vida é tão maravilhosa, a gente tem a obrigação de espalhar essa vida pelo universo. Então não é que os ETs vieram aqui, não. Somos nós que temos que ir lá. Somos nós que temos que ir para o universo, espalhar a vida pelo universo, transformar o cosmo inteiro na nossa casa. Mas para isso, a gente tem que primeiro cuidar da nossa casa, entendeu? Que está em maus lençóis no momento. Então a minha mensagem para vocês é essa, entendeu? Essa nova ciência do novo milênio, ela requer uma nova maneira de se pensar sobre o mundo, em que a gente tem que deixar essas diferenças tribais de lado e pensar no mundo como um todo. Porque essa é a nossa casa, ela é rara e nós temos que preservar ela a todo custo. Obrigado.